Fala, precursores! Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de inglês aqui com o Teacher Peterson, o instrutor aqui de inglês do Precursor. Bom, primeiramente, pessoal, sentem, se acomodem, fiquem à vontade. Se você está tendo um dia cheio, um dia corrido, sentem, respirem, para a gente se preparar aqui para a aula, tá bom? Antes de mais nada, eu queria convidar vocês a estarem seguindo a nossa página do Precursor no Instagram, tá bom? Bizu do Precursor, se você digitar Bizu do Precursor lá na pesquisa, você consegue encontrar e você consegue fazer parte dessa equipe, tá? Você consegue estar vendo quando que vão ser as novas instruções, né? Quando vão ser as novas aulas, qual vai ser o tema das aulas semanalmente, tá? Semanalmente a gente publica, toda segunda-feira a gente coloca o tema das aulas que vão ser dadas, sobre os podcasts que serão gravados, né? E por lá você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Precursor, tá bom? Então, super recomendo. Não somente isso, tá? Se você entrar aqui no link da descrição, você consegue também estar baixando o aplicativo Precursor, tá bom? Isso é bom porque, além de você pegar mais detalhadamente as instruções ou informações sobre as instruções que vão dadas, sobre os instrutores, sobre o projeto Precursor em si, você consegue acompanhar de perto tudo mais que acontece no projeto, tá bom? Então eu super aconselho aí, tanto vocês seguirem a gente no Instagram, como baixar o aplicativo para acompanhar mais perto, tá bom? Sigam também a mim, tá? No Instagram, se quiserem aprender algumas dicas de inglês, ou quiserem fazer as aulas de inglês também, né? É só entrar em contato comigo também pelo Instagram. Vocês podem pesquisar lá, Teacher Peterson, tá bom? Se vocês precisarem Teacher Peterson no Instagram, vocês já conseguem me encontrar lá e só desfrutar do conteúdo, tá? O conteúdo que eu passo lá no Instagram é de boa qualidade, tá? É um conteúdo bacana, que realmente ajuda, não é só balela de falar algumas coisas em inglês para vocês, realmente dá uma ajuda e é gratuito. Isso, assim, como aqui, né, vocês curtirem o conteúdo em si, curtirem as aulas em si, vocês podem termos, né, umas aulas, né, tanto aula particular, aula em turma e tudo mais. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos para a aula de hoje, tá? Vamos lá. A aula de hoje, o que a gente vai aprender? Vou colocar o slide aqui para vocês. A aula de hoje, o que a gente vai ver? Noções básicas de escrita, tá bom? Então, o que a gente vai ver com noções básicas de escrita? O que seria isso, né? Durante todo o caminho aqui do Precursor, eu vim dando algumas aulas gramaticais, várias dicas de como você adquirir vocabulário, dicas de estudo e tudo mais. E assim como algumas aulas eu já dei sobre noções básicas de escrita, eu vou revisá-las aqui com vocês e também vou apresentá-las, vou apresentar a vocês, né, algumas outras coisas, né, de inglês, algumas outras matérias importantes para complementar essa estrutura básica de fala e escrita de vocês, tá bom? Então vamos lá, o que nós veremos hoje, né? Formas básicas de escrita, né? Então a gente vai ver verb to be, que eu vou só repassar com vocês. Simple present, novamente, a gente vai dar uma repassada, que vocês já viram. Present continuous, eu vou explicar para vocês o que é o present continuous. Simple past, que é a mesma figura ali do simple present, só que no passado. E o past continuous, que é a mesma coisa do present continuous, só que no passado também. E eu vou passar para vocês também a visão sobre o future, que é o futuro. Então a gente vai, pela nossa aula de hoje aqui, nós veremos todas as formas básicas de escritas, se assim podemos dizer, tá? Presente, passado, futuro, certo? Então vamos lá. Primeiro que nós vamos ver aqui é novamente o verb to be, né? Então o verb to be, como vocês estão cansados de saber aqui nas aulas que a gente passa, para que ele serve? Ele serve para explicar para você se você você está, se ele está, onde, o que eles são. Serve para indicar estado, identidade, característica e localização. Tá vendo? Eu coloquei no slide. É exatamente para isso. E ele é uma das coisas mais importantes no inglês, né? Porque com ele você pode falar já muitas coisas, expressar muitas coisas. Como você está, o que você é, aonde, né? Então,
é algo bem geral e bem básico que é interessante vocês saberem. Morfologia, como vocês já sabem, né? Só repassando, nós temos 3 formas sempre, tá? A forma afirmativa, negativa e a interrogativa. Na forma afirmativa, nós faremos como para utilizar? A gente vai usar o subject, que é o sujeito, vai usar o verb to be, respectivo daquele sujeito. Então, é só voltar naquela aula de verb to be que a gente teve, que tem lá na tabelinha específica, tá? Tem lá o I, you, he, she, it, you, we, they, né? Então, cada um tem um verb to be específico. I am, you are, he, she, it is, you are, novamente, we are e they are. Perfeito? E logo após ali, né? Então, vamos lá. Subject, verb to be e complement, certo? Então, com essa estrutura, você consegue montar uma frase usando o verb to be em inglês. A forma negativa. Nós vamos fazer a mesma coisa que a forma afirmativa. Qual que vai ser a diferença, teacher? A diferença é que a gente vai colocar o not. Então, a palavra not, ela já transforma toda aquela frase em negativo, certo? Então, vai ficar como? Vai ficar subject plus verb to be plus not plus complement. Ok? Perfect. Next one. Então, a próxima é interrogativa, certo? Então, já vimos afirmativa, negativa. Como que eu falo de forma interrogativa? Como é que eu pergunto alguma coisa? A gente vai inverter o verb to be com o subject. Então, a ordem como que vai ficar? Vai ficar o verb to be plus subject plus complement. A única coisa é isso, tá? Você só vai inverter o verb to be. Então, um exemplo ali embaixo, né? I am a teacher. Então, subject, I, o verb to be, am a teacher, que serve de complemento, certo? Que é um adjetivo. Está me dando uma característica, não uma identidade. Perfeito? Como é que eu transformo isso na negativa? Eu coloco not. Então, eu poderia falar, I am not a teacher. Então, eu estaria falando, eu não sou um professor. E, se eu estivesse perguntando, né, eu sou um professor, é só inverter o subject com o verb to be, que fica, am I a teacher? Perfeito? Sem problema, então, 12 por 8. Vamos para a próxima. Como próximo tema, a gente tem aqui o simple present, tá? Então, o simple present, ali depois do verb to be, é um dos que a gente vai sempre ver sendo utilizado, vai bastante usar, porque ele serve para descrever ações, né, habituais que acontecem, fatos gerais e verdades universais, como está escrito aí. Né? Fala sobre rotina diárias, ações repetitivas e assim por diante. A gente já teve uma aulinha também de Simple Present, então não tem por que eu ficar pegando bem em cima aqui do Simple Present. Mas revendo então, como é que eu utilizo o Simple Present, né? Então, novamente, 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. A forma afirmativa, como que a gente usa? Vai ser o subject, o verb e o complement. É a mesma coisa. Qual que é a diferença do simple present e o verb to be? A utilização do verbo, né? O verb to be é o verbo específico, to be, que é o verbo be, né? Ser e estar, to be. E no simple present a gente tem um verbo comum. Então é só um sujeito que anda. Então he walks. Então ele anda. É sempre algo bem simples, como o próprio nome diz, né? Simple present. Perfeito? Qual que vai ser a diferença então, teachers? Por que eu coloquei ali a S ou ES na terceira pessoa? Porque a terceira pessoa do singular, nós temos o he, she, it, né? He, she, it. Ele, ela, isso. Ele vai ter uma condição diferente na escrita, na hora de você escrever e falar. Você não vai só colocar o verb, tá bom? Você vai incrementar o S ou ES, dependendo da regra que for utilizada. Você vai falar o verbo com o S, então, acrescentado no verbo. Então, por exemplo, como eu falei, walks, né? Então, se eu falo eu ando, que é um simple present, sujeito, verbo. I walk, certo? Então, eu ando. Mas e para he? He, terceiro singular, terceira pessoa do singular. Então, a gente vai acrescentar o S. Então, em vez de ficar he walk, fica he walks. He walks. A gente coloca o S no final. Perfeito? Show de bola. Negativa, teacher. Como é que a gente fica? Na negativa, você vai usar
duas coisinhas-chave aí, duas peças-chave, tá? A primeira a gente já sabe, que é o not, que é o que a gente usa também no verbo to be. Só que a gente vai conhecer agora o does e o do, certo? Então, para falar na negativa, a gente vai usar também o does e o do, dependendo ali do sujeito. Então, dos sujeitos I, you, we e they, a gente usa o do. I do, you do, we do, they do. Para he, she, it, novamente, que é a terceira pessoa do singular, a gente usa o que eu falei que para esses três sujeitos a gente tem que acrescentar o S no verbo. Então, o do, ele vai fazer a função de puxar esse S para ele. Por isso que fica does. Tá vendo? Lembra ali ó, em cima, ó, S/ES. S ou ES. Exatamente, o do, ele puxou esse S. Então, para o he, she, it, ele vai ficar does. Ele puxando o S para ele mesmo, o do, né, que fica does, na hora que a gente for falar o verbo na forma negativa ou interrogativa, a gente não usa mais o S no verbo, é só no do, que fica o does. Então, fica subject, do ou does, depende do verbo, do sujeito que você está usando, not, o verb e o complement, ok? Interrogativa, você vai tirar o not e vai inverter o subject e o do e o does, perfeito? Ou seja, você vai pegar a afirmativa, né, a frase afirmativa ali em cima, só que você vai colocar o do ou does antes do subject. Só que lembrando, se você está usando does, você não usa o S no verbo, perfeito? Para a terceira pessoa do singular, porque o S já está sendo puxado para o does, certo? Então ficaria do ou does, subject, verb and complement, perfeito? Show de bola, vamos lá. Então um exemplo ali, ó. They play soccer on weekend. They play soccer on weekend. Então eles jogam futebol aos finais de semana, certo? Então tá ali, ó. They play soccer. They play soccer. Então é o sujeito they, play, que é o verb, soccer, que é um complemento. Vamos só minimizar para ficar mais fácil o entendimento. Na negativa, como que eu deixo isso? Eu vou ficar o they, does ou do? Fica do, né? Porque o they é do, they do. Então, they do not play soccer. Ou they don't play soccer. Perfeito? Na interrogativa, então, fica como? Fica do they play soccer? Do they play soccer? Você só inverte, né? Coloca o do ali primeiro e continua a frase normal. Do they play soccer? Perfeito? Tranquilo, né? 12 por 8. Vamos para o próximo aqui, então. Próximo é present continuous, ok? Nesse aqui a gente não chegou a falar ainda. Então vamos dar uma olhadinha. O que é o present continuous, tá, pessoal? Explicando de uma forma mais branda para vocês entenderem mais tranquilamente, tá? Present continuous, imagina assim, sabe no português quando a gente tem um gerúndio? Ando, indo. Ou seja, ele expressa uma ação que está acontecendo, né? A própria palavra acontecendo já tem o gerúndio, indo. Então é algo que está em ação. Exatamente a mesma coisa em inglês, só que a gente vai usar o ing, para expressar o present continuous. E por que present continuous? Porque é você utilizando esse conceito do ing, que é o gerúndio, digamos assim, só que em frases do presente, certo? Então, por exemplo, não é só algo que está acontecendo aqui no presente, né? Algo do presente, do tempo presente. É algo que está ainda acontecendo. Então, por exemplo, I am teaching you. Teaching, right? Ou I am studying, certo? Então, eu estou colocando o ing ali no verbo, certo? Então, vou deixar mais claro para vocês. Vamos já partir para a morfologia. Se a gente pega a morfologia, a gente vê o seguinte, ó, dá uma olhada na afirmativa. Vocês vão ver que é basicamente juntar o simple present com um pouquinho de verb to be e ing, tá? Então, ó, afirmativa, a gente vai usar o sujeito, então sempre vai ter alguém, certo? Sujeito, o verb to be, por quê? Porque ele está fazendo alguma coisa, né? Então, ele está fazendo alguma coisa, isso significa que a gente usa o verbo to be, que é o verbo ser e estar, né? Então, a gente vai ter alguém que ele vai estar fazendo alguma coisa, e a gente vai ter o verbo
na condição de continuous, que é o ing, para expressar que está acontecendo alguma coisa. E o complemento. Perfeito? Então, novamente, subject, verb to be, verb com o ing e o complement. Perfeito? 12 por 8, é isso, tá bom? Imagine que você está fazendo o quê? Você está colocando o verb to be, né, a regrinha do verb to be, normal, para falar a frase, só que você coloca um verbo com ing e um complemento da frase, tá bom? Qual que vai ser a negativa? Como que eu vou falar negativa? Muito simples. Pegue tudo isso que você acabou de ver da afirmativa e coloque um not entre o verbo to be e o verbo que você vai estar fazendo, tá bom? Interrogativa. Como é que a gente transforma, né, essa frase toda, né, o present continuous, em uma forma interrogativa? Você vai inverter o verb to be com o subject, que é o que a gente vê no verb to be, né, acontecendo normalmente. Então vai ficar, por exemplo, am I, né? Então se eu fosse perguntar de mim, am I, certo? Verb to be, subject, depois você só continua. Coloca o verbo com o ing e um complemento. É bem simples, pessoal. Sim, às vezes, olhando assim de primeira vista, né, a primeira vez que vocês estão vendo, parece algo muito grande, algo difícil de pensar. Só que quando vocês colocam em prática, começam a colocar um pouco mais em prática, vocês veem que isso não é um monstro de 7 cabeças. Na verdade, nada no inglês, né? Nada no inglês que você pegue para ver, vocês se assustam mais. Tudo que você pega no inglês, coloca um pouco mais em prática, coloca ali sua rotina no meio, ou melhor dizendo, coloca o contexto da matéria, do conteúdo na sua rotina, vocês veem que isso não é um bicho de 7 cabeças, certo? Por exemplo, como eu falei, o present continuous ele é para expressar algo que está acontecendo no momento. Então, essa frase aqui serve para vocês agora, né? Que seria I am studying right now. Eu estou estudando agora. Então, percebam, eu, que é o sujeito, sempre tem alguém. Nessa frase sou eu. Eu, I am. Eu estou, né? O verbo to be, se estar. Eu estou estudando. Studying. Então, eu coloco o verbo mais o ing, tá vendo? Studying. Tranquilo? É isso. Right now é o complemento, que significa exatamente agora. Então, I am studying right now. Subject, verb to be, o verbo com o ing e um complemento. Right now. Não é uma cabeça, né, pessoal? É bem tranquilo ali de entender. Vamos passar então para o próximo. Já vimos aqui o verb to be, simple present, e acabamos de ver o present continuous. O próximo é o simple past, né? Então, o que é o simple past? Quer que eu resuma para vocês não ficarem confundindo? Pega o simple present. Lembra? Simple present que a gente acabou de ver? Sujeito, né, o subject, o verbo e o complemento. O que é o simple past? É exatamente a mesma coisa. Sujeito, verbo e complemento. Ah, teacher, então qual que é a diferença? O verbo. A diferença é que o verbo, em vez de a gente falar no tempo presente, a gente vai falar esse verbo no tempo passado. Tá? É bem tranquilo de se entender, porque se você entendeu como que funciona o Simple Present, Simple Past não é nada para vocês, porque vocês já sabem como que funciona. Quais são os dois pontos principais que a gente tem que tomar cuidado aqui no Simple Past? Tá? Primeiro, vamos olhar uma linha do tempo. Então, o Simple Present é algo agora. Pum, acontece. Né? É algo que acontece. O que é o Present Continuous? Está acontecendo. Perfeito? Então, vamos lá. Simple Present, acontece. Present Continuous, está acontecendo. Está acontecendo. Simple Past, aconteceu. Tá? Aconteceu. Só lembrar dessas palavras que eu estou falando. Ó. Novamente. Simple Present, acontece. Present Continuous, está acontecendo. E o Simple Past, aconteceu. Lembre, aconteceu. Não é acontecia, não é estava acontecendo, nem nada do tipo. É aconteceu. Perfeito? Mais pra frente vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Essa é a primeira coisa que eu queria que vocês
separassem de importante do Simple Past. Saber onde que ele se encaixa exatamente, quando você utiliza, quando aconteceu alguma coisa, um ponto fixo no passado, tá bom? Algo específico no passado, um tempo específico, perfeito? Beleza. A segunda coisa importante para vocês saberem, quando a gente fala sobre passado, o verbo, lembra que eu falei que o verbo é diferente? É exatamente isso. Como que o verbo vai ser diferente? A gente tem duas formas de ter um verbo de inglês, né, o verbo no inglês, no passado. A gente tem o regular verbs e o irregular verbs. Então, os verbos regulares e verbos irregulares. Quando eu uso cada um? Isso não tem uma regra. Como assim? Cada palavra, cada verbo do presente, quando ele se torna do passado, ele tem uma versão específica dele. Alguns vão se tornar um verbo regular no passado e alguns vão se transformar em um verbo irregular. Não tem uma regra de qual vai virar o quê. Então, isso é mais um caso de realmente aprofundar seu vocabulário, estar sempre estudando e sempre pegando contextos novos para você adquirir, mas realmente vocabulários do passado, tá? Então, vamos lá. Quais são as diferenças do verbo regular e o verbo irregular? Se você ver aqui, ó, na morfologia, né, na forma afirmativa, você vai ver que está ali sujeito, verbo, ed. Tá vendo esse ed depois do verbo, que está aí na morfologia? Ele é o verbo na forma regular, que é basicamente você pegar um verbo, agora do presente, e para transformar ele no passado, você vai colocar um ed no final dele. Quer ver um exemplo? O verbo play. I play. Quando você joga ele pro passado, fica I played. I played. Você coloca um ed no final do play. Qual que é o verbo irregular? É aquele verbo que no presente ele se escreve de uma forma, né? Ele se escreve e se fala de uma forma. Porém, quando a gente joga ele pro passado, ele vira uma palavra totalmente diferente. Quer um exemplo? O verbo go, né? You go, você vai, né? O verbo go que significa ir, vai. You go. Como que eu falo você ia ou você foi? No caso, você foi. Fica you went. Went. W-E-N-T. Went. Viu que não tem nada a ver com o verbo go, a palavra go, ele muda completamente, se torna went, mas o significado é o verbo go, só que no passado. Entendeu? Então, essa é a principal diferença. Temos os dois tipos de verbo. O verbo regular, a gente vai pegar a palavra normal e vai colocar ed, e o verbo irregular, a gente vai transformar esse verbo do presente em outro totalmente diferente, só para expressar que é o passado. Perfeito? Esse é o Simple Past, tá bom? Novamente, é o Simple Present, porém com o verbo no passado. Quando a gente usa ele no passado, a gente tem as duas formas, regular e irregular. Como que você vai saber se é regular ou irregular? Realmente adquirindo vocabulário, tá bom? Forma negativa. Lembra no Simple Present que na forma negativa e interrogativa a gente tinha o do ou does? No Simple Past ele vai acontecer da mesma forma, tá, pessoal? Qual que é a diferença? Eu não tenho do ou does. Ambos viraram did. Então, para qualquer sujeito que for, quando eu precisar expressar uma frase no Simple Past, ele vai ser acompanhado do did, certo? Então, o did, ele tomou forma ali do do e do does. Perfeito? Então, não tem mais diferença de qual usar ou não. A gente vai usar o did. E aqui no Simple Past, diferentemente do Simple Present, a gente não acrescenta S nem na afirmativa, tá? Nem na forma afirmativa. A gente não acrescenta S na terceira pessoa do singular. He, she, it. Tá bom? Então, a forma negativa fica subject, did, not, o verb e o complement, ok? Forma interrogativa, o did primeiro, subject, verb e o complement. Tranquilo até agora? Então, vamos lá, olha o exemplo ali, ó. They played soccer yesterday. They played soccer yesterday. Então, nós temos o sujeito, um verbo regular e um complemento. Certo? Como que eu falo, então, na negativa? Eles não jogaram futebol ontem. Então, a gente vai usar o they didn't play soccer
yesterday. They didn't play soccer yesterday. Observem que na morfologia, tanto na forma negativa e interrogativa, eu não coloquei junto com o verbo o ed ou o verbo na forma irregular. Por quê? Quando a gente utiliza o negativo e o interrogativo, a gente não usa o verbo mais no passado. Se você coloca o did na frase, ele já subentende que toda aquela frase está no passado, tá? Então, você usou o did, já transformou a frase no passado, é só continuar ela normal, como se fosse presente, tá bom? Então, ó, novamente, vamos pegar o exemplo aqui, ó. A afirmativa fica, they played soccer yesterday. Então, o play, na afirmativa, ele virou no passado, played. Quando a gente põe na negativa, ele fica, they did not play soccer yesterday. O play, ele fica no presente. Por quê? O did já transformou no passado. Então, they didn't play soccer yesterday. A mesma coisa acontece na interrogativa. Did they play soccer yesterday? Did they play? Não, play ele fica no presente. Porque o did, que a gente utilizou no começo da frase, já transforma toda aquela frase no passado. Perfeito? Vamos lá. Pessoal, parece meio corrido e tudo mais, mas é porque eu estou passando para vocês todas as formas básicas. Né? E na teoria não é algo monstro de sete cabeças. Por quê? Se a gente você já veio acompanhando as aulas desde o início, você vê que é bastante revisão que a gente está fazendo. E o simple past, present continuous, o past continuous, que é o que a gente vai ver no próximo agora, ele basicamente segue mais ou menos a mesma regra. Só muda alguma coisa simples ou outra para expressar realmente aquela diferença de temporalidade. Perfeito? Próximo tema aqui, então, é o past continuous. Vamos lá. Present continuous é uma ação que está acontecendo. Lembra? Vamos lá. Vamos rever de novo a linha do tempo. Simple present, acontece. Present continuous, está acontecendo. Simple past, aconteceu. E past continuous, estava acontecendo. Então, o que é o past continuous? Ele é para indicar que alguma coisa acontecia naquela época. Então, o simple past a gente usava para falar algo que aconteceu naquela data específica, aquele período específico. E o past continuous, a gente fala sobre algo que estava acontecendo. Perceberam como no present continuous e o past continuous, a gente não fala só o verbo no passado ou no presente. A gente sempre tem acompanhamento do verbo to be, né? Então, novamente, estava acontecendo. Então, a gente tem o estava, que é o verbo to be no passado, e acontecendo. Então, da mesma forma que a gente tem o present continuous para falar que algo está acontecendo agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o estava, né, que é o verbo to be no passado, e vai usar o verbo com o ing. Perfeito? Então, o que vai mudar do present continuous para past continuous? Vai mudar que em vez do verbo to be no presente, a gente vai usar o verbo to be no passado. Só isso. Tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Lembra? Present continuous. Lembra do present continuous? Sujeito, o verbo to be no presente, o verbo com ing e um complemento. O past continuous, sujeito, o verbo to be no passado, o verbo com ing e o complemento. Viu como não mudou nada? A única coisa que mudou é o verbo to be, que agora está no passado. Olha lá, afirmativa, tá vendo? Então, o verbo to be no passado, como vocês bem lembram, ou vai ser was, ou vai ser were. I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were e they were. Certo? Então, um desses vai ser utilizado junto com o sujeito respectivo, né, o respectivo sujeito, mais o verbo com ing, mais o complemento. Tranquilo? E na negativa, mesma coisa, só vai colocar o not. Novamente, subject, verbo to be no passado, o not, para dar a ideia de negatividade na frase, verbo com ing e o complemento. E na interrogativa, novamente, só coloca invertido, verbo to be e o sujeito. Então, was ou were, depende do sujeito que você vai usar, o respectivo sujeito logo em seguida, o verbo com ing e o complemento. Vamos direto aqui para o exemplo.
They were playing soccer when it started to rain. Então, they were playing soccer when it started to rain. Então, eles estavam jogando futebol quando começou a chover. Então, você vê que ele remete a você uma ideia no passado. E o que acontece nessa ideia do passado? Eles estavam jogando, né? Então, novamente, o verbo to be junto com o verbo que estava acontecendo. Eles estavam, they were playing soccer. Então, a gente tem o sujeito, they, que eram eles, estavam, were, que é o verbo to be, playing, que é o verbo com ing. Tranquilo? Sim, o verbo e o ing no past continuous a gente utiliza no presente, tá? O que vai mudar para o passado nessa frase, nesse tempo verbal aqui de past continuous, é o verb to be, tá? Que vai ficar no passado, somente. E próximo slide aqui, nós temos o simple future, né? Para nós finalizarmos aqui as noções básicas de escrita. Então, nós vimos o presente contínuo, né? Que nós vimos, então, novamente, acontece, está acontecendo, aconteceu e estava acontecendo. E agora nós vamos falar do que vai acontecer. Vai acontecer, future, simple future. Aqui no simple future, nós temos duas formas de falar, tá? Mas eu coloquei a principal, porque explicar para vocês a diferença das duas formas ia demorar um pouquinho mais de tempo e é preferencialmente, caso vocês queiram aprender, vocês mandem uma mensagem lá para mim. Qualquer coisa, ou eu faço um vídeo gravando para vocês, né, à parte, ou então façam aula com a gente, você já aproveita e pega todo o inglês, né? Mas, de forma geral, a forma que eu coloquei para vocês aqui, ela vai servir para quase tudo, tá bom? Poucas são as vezes que a gente utiliza a outra forma, né? Só para vocês entenderem, a gente tem o will e o going to, né? Você pode falar tanto com o will, tanto com o going to, para você expressar uma ideia no futuro, tá? Então, eu estou mostrando para vocês o will, que é o principal, né? Inclusive nós vimos ele por cima já no verb to be. E nós temos o going to. Muitas vezes vocês podem até utilizar quase no mesmo contexto, né? Muitas vezes nem muda muito o sentido, tá? Mas mais quando você vai utilizando mais vezes, você vai tendo mais contato com a língua inglesa, você percebe que realmente tem algumas diferenças sim. Só que de forma geral, se você utilizar o will ou utilizar o going to, em qualquer uma dessas situações, quem estiver escutando você em inglês, ele vai entender. Então, não se preocupem com isso. Tá? Então, vamos lá. Simple future. Simple future, então, para nós expressarmos uma previsão, algo que você está planejando para o futuro ou está prometendo fazer algo, nós utilizamos o will, que é o simple future. Qual que é a diferença desse will, que é o do simple future, para o will que eu falei para vocês no verb to be? A diferença é que no verb to be, para ele ser um verb to be, a gente tem que colocar o will be, que é o verb to be. Então, ele vai ser ou ele vai estar. No simple future, não. A gente só utiliza o will, tá? Por quê? O will, ele, junto com outro verbo, ele já vai indicar que aquela situação é no futuro. Então, vamos ver a morfologia para vocês entenderem. Ó. Afirmativo, né? Da forma afirmativa, nós temos o sujeito, que é o subject, temos o will, temos o verb e o complement. Então, sujeito, o will, o verbo que você está falando que vai acontecer, ou que você está prometendo, ou que você está planejando, e o complemento. Negativo, vai colocar o sujeito, will, o not, o verb e o complemento. E o interrogativo, vai colocar o will na frente do subject e vai continuar a frase. Então, will, subject, verb e complement. Viram que não tem dificuldade nenhuma, né? É basicamente fazer um simple present, só que você vai usar o will. Colocou o will na frase, você transformou em futuro. Sabe quando a gente faz a mesma coisa na forma negativa? Quando a gente quer transformar a forma negativa, a gente coloca o not ali depois, entre eles. Mesma coisa. Pega o simple present, colocou o will antes do verbo, quer dizer que você está falando no futuro. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui então no exemplo. I will travel to Japan next year. Tá? I will travel to Japan next year. Então a gente está falando aqui
eu vou viajar para o Japão no próximo ano, certo? Então, o que é isso? É um planejamento, né? Entra na aba do planejamento. Você está se planejando viajar para o Japão no próximo ano. Então você vê aqui, ó, se você pega e tira o will, ele fica I travel to Japan, certo? Então está falando no presente. Qual que é a diferença de I travel to Japan, que é eu viajo para o Japão, para I will travel? Você vai colocar o will ali, ele vira no futuro, ó. I will travel to Japan. Então eu vou viajar para o Japão. Pegaram? Essa, perdão. Essa é o futuro, a forma simples de você dizer algo no futuro, tá bom? Não coloquei aqui no slide, mas tem, por exemplo, future continuous, talvez? Sim. Se você falar alguma coisa usando o ing no tempo futuro, quer dizer que vai estar acontecendo aquilo, entenderam? Só que não é muito comum. Por quê? Vocês podem utilizar o simple present ou o verbo to be no presente e colocar um período no futuro. Então, por exemplo, I'm going to travel. Não, peraí, perdão. Eu acabei jogando já para vocês a frase no futuro. Então, por exemplo, I am meeting my parents on the next weekend. Então, por exemplo, I am meeting. Então, eu estou encontrando, né? Estou vendo. I am meeting my parents. Estou encontrando meus pais. Então, está no presente. Só que se eu coloco o período que vai acontecer, e esse período é um período no futuro, eu transformo essa frase no futuro. Então I am meeting my parents next weekend. Então, eu estou encontrando meus pais no próximo final de semana. A frase toda ela foi formada no tempo presente, só que ela expressa a ideia de futuro. Então, por isso que é mais comum você fazer isso, tá? Do que você usar o futuro com o ing para expressar algo que você vai estar fazendo. É mais comum, então, novamente, você falar a frase no presente e, então, colocar o período que vai acontecer no futuro. Tá bom? Pessoal, para a aula de hoje era isso, tá bom? Então, queria muito agradecer vocês aí pela atenção. Espero que todos estejam conseguindo ler da melhor forma. Eu sempre busco, sei que a linha de raciocínio das aulas ela é realmente um pouco mais básica do que uma aula normal. Só que espero sempre trazer da melhor forma, mesmo que uma forma um pouco mais básica, para que vocês não só aprendam a forma básica, mas também consigam enxergar como aprender sozinhos também, né? Então, se você não tem como fazer aulas de inglês e tudo mais, sempre eu busco trazer essas formas, né, para vocês estarem estudando sozinhos e conseguir também aprender o inglês, tá? Eu espero que eu consiga estar ajudando vocês. E, novamente, sigam a gente no Instagram, Bizu do Precursor, e me sigam, Teacher Peterson. E também não deixe de baixar o aplicativo que eu deixo aqui na descrição. E é isso. Espero que vocês queiram também estudar mais aprofundadamente, né, e com um suporte maior meu, né, ou de algum outro professor. Entrem lá em Teacher Peterson, lá vai ter o meu site, ou podem me mandar mensagem por lá mesmo. E vamos marcar uma aula teste aí, se vocês quiserem. E bora pra cima aprender esse inglês aí. Show? Bora lá, Bisoni, bora pra cima. Até mais, pessoal. Até a próxima segunda-feira.